Pessoal, neste vídeo eu quero tratar de dois assuntos importantes com vocês. O primeiro deles é a ida de alguns deputados e senadores do PSL à China, e o segundo assunto é o decreto da posse de armas que o Bolsonaro soltou. Então, rapidamente, eu preciso falar desse negócio da China. Vocês viram o vídeo que o professor Olavo de Carvalho soltou, o link está aqui na descrição para você assistir depois, se você não assistiu. E a minha observação é a seguinte, até a Carla Zambelli falou, pô, eu fui para Israel, eu tô indo para a Coreia do Sul, um país capitalista, fui para Israel, ninguém me aplaudiu, né? A Carla Zambelli eu conheço, quero muito bem, eu acho que não é uma pessoa do mal, nem mal intencionado, mas assim, nas primeiras semanas do governo, nas duas primeiras semanas do governo, um período conturbado, em que nós temos tido uma luta com a mídia muito grande, sofrido críticas de todos os lados, temos que desmentir as coisas diariamente. Ontem eu soltei um vídeo longo de quase meia hora rebatendo 10 críticas e mitos que criaram sobre o Olavo de Carvalho, justamente para desbastar essa confusão toda que está virando a respeito do professor Olavo, as mentiras e as loucuras que inventam sobre o Jair Bolsonaro. E assim, logo no começo do governo, sabendo que eles foram eleitos, esses deputados do PSL, com um discurso anticomunista, eles vão à China, não importa fazer o quê, mas vão à China, convidados pelos, se eu não me engano, aí pelos chineses e pago por um empresário brasileiro, conversar sobre projetos disso, projeto daquilo, inclusive aquele negócio de reconhecimento facial com aquela empresa que está cheia de problemas, a Huawei. Então assim, esse tipo de ação, muito mais do que eles de fato foram tratar lá na China, é uma coisa simbólica. O que vocês estão dizendo? Que nas primeiras semanas de governo vocês estão dando prioridade para o Partido Comunista Chinês. Ainda que haja tantos outros partidos na China, parece que há 5 partidos na China, etc., o Partido Comunista está no governo daquela porcaria daquele país desde 1949 com a Revolução de Mao Tse-tung. Esse pessoal precisa entender que ir à China já é ceder e dar espaço público à China dentro do PSL. Eu entendo que a China é um parceiro comercial do Brasil, mas a China, no meu entender, não é prioridade. O próprio Bolsonaro foi eleito criticando a China, criticando o excesso de dinheiro que os chineses colocam no Brasil para comprar o Brasil. É o mesmo problema que o Trump está tendo e está com uma guerra, vamos dizer assim, com a China. Se a gente quer desenvolver boas relações com Israel, com a Coreia do Norte, com Taiwan, que tem rixas imensas com a China, se a gente quer desenvolver boas relações com a Polônia, com a Itália, com a Áustria, com Malta, com a Hungria, com os Estados Unidos, como eu já disse, com outros países que estão numa onda, vamos dizer assim, conservadora, é difícil a gente começar um governo, começar um mandato, que ainda nem começou, vai começar em fevereiro, já abrindo os braços para a China, entendeu? Então é muito mais do que o que de fato eles foram fazer lá, é o que significa a ida deles logo no começo do governo. Significa que eles estão dando prioridades ao Partido Comunista Chinês, entendeu? Ou isso é amadorismo e burrice, né? Ou isso é má fé. Eu acredito que a maioria ali esteja inapta mesmo para compreender a magnitude do problema que significa ir à China e sentar com o Partido Comunista Chinês. É muito complicado. Uma coisa seria o embaixador da China vir aqui conversar com o Bolsonaro, etc., e ver as questões como isso já aconteceu. Outra coisa é pegar 20 deputados eleitos, com alguns senadores, se eu não me engano, e ir lá, entendeu? Pago por eles para ficar ouvindo, sendo bajulados e fazer e fechar, sabe-se lá que tipo de acordo tácito e formal não pode ser, porque não são deputados ainda, entendeu? Então isto significa muita coisa, pelo menos para o grande público e para quem votou nestas pessoas, para quem apoiou estas pessoas. Então, pessoal do PSL, os 20 deputados e alguns senadores parece que foram para lá, por favor, botem a mão na consciência de vocês e percebam o que isto significa para o grande público. Vocês vão precisar se explicar detalhada e pormenorizadamente sobre a saída de vocês à China, porque vocês não estão fazendo isso com o nosso dinheiro, mas sim estão indo lá com os votos, o prestígio popular que a população brasileira de tantos estados que elegeram vocês deputados, entendeu? Conferiram a vocês. Vocês estão indo lá em nome das pessoas que elegeram. Vocês não foram lá como Carla Zambelli, como fulano de tal. Vocês foram lá como deputados do PSL eleitos. Foram lá com o aval do povo, por assim dizer. E a segunda coisa que eu preciso mencionar aqui neste canal, que eu não mencionei ainda, é a questão do decreto do desarmamento. Eu vou soltar um vídeo para vocês daqui a pouco que o Bené Barbosa me mandou, exclusivo para o nosso canal, analisando o decreto do Bolsonaro sobre começando a flexibilizar a posse de armas. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu não sei que o pessoal está tão histérico com esse negócio, tão desesperado com o que o Bolsonaro fez ou poderia ter feito, criticando, etc. Pessoal, percebam,
há certos limites na ação que o Bolsonaro poderia ter feito. Não só limites legais, por exemplo, ele não pode, como um decreto ou uma medida provisória, anular uma lei passada pelo Congresso. E também não pode fazer um negócio de uma vez, flexibilizando tudo de uma vez por causa do impacto que isso teria na sociedade, o custo político que isso teria. E no meu entendimento, e o que o Bolsonaro já está sinalizando, é que ele está fazendo as coisas passo a passo, devagarzinho. Não dá para fazer tudo de uma vez. O Bolsonaro tem amarras, ele não está sozinho lá no governo. Então, há pressões do Exército, como eu já disse, há pressões de parte da igreja, há pressões da maçonaria, há pressões das pessoas do partido, há pressões da burocracia, há pressões familiares, às vezes, há pressões de tantos lados que a gente não conhece e muitas vezes acaba desconsiderando ao impacto político internacional, ao impacto financeiro na Bolsa de Valores, etc. Então, assim, eu acredito, no meu entendimento, que o Bolsonaro está fazendo isso devagarzinho e vai flexibilizar isso ao longo do governo. Nós estamos desde 2005 ou 2006 com o Estatuto do Desarmamento no Brasil ou seja, nós estamos há, 14 anos com o Estatuto. Não é num decreto que a gente consegue romper toda uma estrutura, todo um negócio que foi construído. Acredito que isso será feito, aliás, desfeito esse Estatuto, e tudo que foi feito em torno dele, de regulamentações, etc., mano a mano, devagarzinho, dia a dia. E um decreto aqui, uma medida provisória ali, uma lei no Congresso acolá, entendeu? Acredito que a coisa será flexibilizada e resolvida paulatinamente. Não acredito que se faça isso tudo de uma vez, porque seria um custo político muito grande. Este é o meu entendimento, eu não estou tão crítico assim desse negócio, mas o que o Bolsonaro está fazendo? Já está mostrando a boa vontade dele de cumprir as promessas de governo, que de fato ele prometeu isso e foi eleito com base nesse negócio. E veja depois se não vai começar uma maior flexibilização da posse de armas e depois também do porte de armas, a questão dos caçadores, dos atiradores esportivos, dos colecionadores. Eu acho que isso vai melhorar sim. Escutem o que eu estou falando para vocês, tenham calma e como a gente costuma dizer, né? Deixa o homem trabalhar. Ele está com 15 dias de governo, vamos ter um pouco de paciência e contar que o nosso voto sim foi um voto correto, acertado e, vamos dizer assim, vai sim, a coisa vai melhorar. Então, antes de passar o vídeo do Bené, só avisando, lembre-se de se inscrever no canal, lembre-se de checar se você já está inscrito e assinou o sininho para receber as notificações. Aqui no nosso canal a gente é parceiro da loja Vista Direita, que é a loja de artigos conservadores e liberais, tem camisetas, canecas. Entre, o link está na descrição da Vista Direita, que é parceira deste canal. Entre lá e fique agora com o comentário do Bené Barbosa sobre as questões do decreto do Bolsonaro. O Bené Barbosa enviou este vídeo exclusivo para o nosso canal aqui. Obrigado você que é inscrito. Fique atento ao que o Bené disse. Vamos lá. Olá, Bernardo. Olá, amigos aí que estão assistindo o canal do meu querido amigo Bernardo, tá? Primeiramente eu queria me desculpar, né? Eu deveria ter mandado, era para ter mandado esse vídeo ontem, né? No dia realmente da assinatura do decreto, que vai ser aí a pauta do nosso bate-papo, né? Dessa conversa, mas infelizmente, tá? Eu não consegui parar um segundo, tá? Foi uma demanda assim gigantesca. Para vocês terem uma ideia, para gravar esse vídeo eu tive que colocar o celular no módulo avião, porque não param de pipocar as mensagens de WhatsApp, não para de tocar o telefone, mas vamos lá, né? Algumas pessoas já devem ter visto algumas críticas que eu fiz ao decreto, né? E reafirmo essas críticas, né? Eu acho que foi um decreto muito tímido, né? Ele poderia ter sido mais aprofundado, esse aprofundamento poderia ser plenamente legal, ou seja, sem esbarrar aí em ilegalidades que depois poderiam ser derrubadas pelo STF. Pelo que eu consegui perceber, não tenho nenhuma informação privilegiada do governo, muito pelo contrário, houve realmente uma disputa interna, né, para se chegar aí numa espécie de denominador comum entre o Moro, né, e o próprio presidente Jair Bolsonaro, né, e se optou aí por um decreto bastante tímido, como eu já disse, né, que mexeu basicamente, né, em dois pontos da lei, né? O primeiro é a questão da discricionariedade. Então hoje, né, como era até então, você fazia todo o trâmite para comprar uma arma de fogo e aí chegava lá no final do processo, você tinha que justificar a compra dessa arma, né? Essa justificativa, obviamente, é absolutamente subjetiva. E aí podia pegar, qualquer delegado podia pegar e simplesmente negar essa compra, e isso acontecia na maior parte das vezes, negar essa compra em cima desse critério. Isso termina agora. Por quê? Né? Porque o critério objetivo adotado, que é
um critério que me soou estranho inicialmente, é o critério dos 10, qualquer estado, né, com uma taxa superior a 10 homicídios por 100 mil habitantes, o cidadão está automaticamente justificado, isso é a justificativa para ele comprar uma arma de fogo. Como os índices são de 2016, todos os estados brasileiros tinham uma taxa acima de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Isso não quer dizer, como estão dizendo por aí, que vai haver um derrame de armas na população brasileira. Por quê? Porque todo o restante do processo continua absolutamente igual. Então você tem que ter 25 anos ou mais, você tem que passar por um teste prático de tiro para comprovar que você sabe usar arma, você tem que passar por um teste psicológico para provar que você tem capacidade psicológica, você tem que apresentar todas as certidões negativas, você tem que comprovar renda lícita e você tem que comprovar residência fixa. Ou seja, não é um processo barato, não é um processo fácil, é bastante burocrático e por si só já tira aí uma grande parcela da população brasileira que não vai conseguir passar por esse processo, não vai ter tempo, não vai ter dinheiro, não vai ter como passar por isso, né? Tudo continua centralizado na Polícia Federal, portanto, né, isso vai gerar uma demanda para a Polícia Federal, que já tem problemas com a demanda atual. Olha só, é uma demanda muito pequena e assim mesmo já há problema. Então a gente vai ver aí o que vai acontecer com os prazos, né, que a gente tem pela frente aí. Ou seja, a gente vai ver como é que essa situação vai ser resolvida. O segundo ponto é que se passou a validade do registro, que é um absurdo, né, um registro, né, é a mesma coisa que como se sua casa tivesse, a escritura da sua casa tivesse validade, né? Então o registro tem validade. Inicialmente eram 3 anos, depois no governo Temer passou-se para 5 anos, né? E agora passou para 10 anos. Legal, já é um bom prazo, mas continuo defendendo que o ideal é como era até 2003. O registro é sem validade, tá? Ele não existe isso de daqui 3 anos, 5 anos, ou 10 anos, ou 20 anos, você fazer essa renovação. Por quê? Tá? Porque essa revalidação, né, ou esse recadastramento, como quer que seja, ele não visa fiscalização, ele não visa controle, isso é uma bobagem. Tá? Ele foi criado, isso eu afirmo, né, ele foi criado lá em 2003 para dificultar a vida do cidadão. Né? Bom, pelo discurso do presidente Jair Bolsonaro, né, a coisa mesmo vai mudar no Congresso Nacional. Né? Então a gente tem lá o projeto de lei 3722, está em tramitação desde 2012, que deve voltar a ser discutido talvez ainda esse semestre, né? E aonde realmente a gente vai poder aprofundar aí essas mudanças. De qualquer maneira, ou bem ou mal, a gente está saindo de uma política nacional de desarmamento, entrando numa política nacional que não tem o desarmamento como objetivo, como meta de governo, que é, obviamente, um ganho gigantesco. Não quer dizer que a gente não tenha muitos percalços aí pelo caminho, né, muitos problemas e muita luta. Né, isso que eu acho que é o mais importante as pessoas terem na consciência. Os nossos problemas não estão resolvidos. Né? Vocês estão vendo aí na imprensa tudo que está acontecendo, né? Isso reflete, isso repercute no governo, isso repercute em algumas pessoas dentro do governo que talvez não tenham o mesmo entendimento que nós temos sobre o assunto. Por isso é importante o debate, por isso é importante esse tipo de iniciativa, né, de levar informações e trazer esse debate à tona. Tá bom? Um grande abraço para todos, um abração, sucesso aí no canal.